Eu acabei de encontrar o melhor monitor para edição de foto, vídeo e design abaixo de R$ 1.500. E nesse vídeo eu vou falar para você o porquê e vou explicar também quais são os pontos negativos dele. Afinal de contas, é um monitor custo-benefício, então eles tiveram que economizar em algum lugar aqui. Nesse momento, o lugar mais barato que eu achei ele foi na Amazon, mas eu já achei em outros dias mais barato no Mercado Livre também, então vou deixar os links das promoções que eu encontrar aqui na descrição para vocês. E a primeira vantagem desse monitor, sem dúvidas, é o custo-benefício, porque ele tá ali na faixa de R$ 1.300 a R$ 1.400 e é muito difícil encontrar um monitor 4K nesse valor, principalmente um monitor que entrega essa fidelidade de cor que ele entrega. E aqui a gente já entra nas duas principais coisas que eu estava buscando nesse monitor. O primeiro era a fidelidade de cor, e esse monitor ele entrega 109% do sRGB. Ah, como assim 109%? É mais do que 100%? É porque a gama de cores ela tem vários padrões, o sRGB é um deles, que é um dos mais conhecidos, mas tem o DCI-P3, por exemplo, que é um outro mais conhecido, que ele abrange uma escala maior, ele abrange mais cores do sRGB. Então 109% quer dizer que ela pega o 100% do sRGB e tem algumas cores a mais que estão ali fora do padrão sRGB, em padrões maiores que tem uma entrega maior de cor. Ele não é o melhor, mas pelo valor, esse 109% do sRGB já é muito bom. E além de ter essa capacidade, né, de 109% do sRGB, uma coisa que eu percebi é que ele é um monitor que eu consegui chegar mais perto da cor do Mac. E a tela do MacBook é uma tela que eu levo como referência porque normalmente ela vem bem calibrada e as cores são bem parecidas com as cores do iPhone, que é onde a maioria das pessoas vai ver os materiais que eu edito. Então eu sempre uso a tela do Mac como base para regular os monitores, e eu consegui pela regulagem do próprio monitor, porque eu não tenho um calibrador. Se tiver um calibrador e quiser me emprestar, eu agradeço, mas como eu não tenho um calibrador, pela própria regulagem do monitor eu consegui chegar muito perto da cor do Mac, e isso sinceramente foi o que mais me agradou nesse monitor, porque os outros monitores externos que eu usava eu tinha que ficar editando no monitor, depois conferir a cor na tela do Mac, e aqui eu não preciso fazer isso. Se eu quiser eu posso usar só o monitor externo, porque eu consigo confiar na cor dele para fazer o meu color grading ali, e por isso que eu considero esse monitor o melhor custo-benefício para design, edição de foto e edição de vídeo. E o outro ponto é que ele é um monitor 4K. Eu não uso a resolução 4K. Deixa eu ver aqui a resolução que eu uso. Eu uso a penúltima resolução, né, abaixo do 4K, a última resolução que o Mac dá a opção aqui, que é 3.360 por 1.890 pixels. Por quê? Em 4K ele é um monitor de 27 polegadas, não é um monitor de 32. Então em 4K eu acho que as coisas ficam muito pequenininhas, eu tenho muita dificuldade em enxergar. Já essa resolução eu achei perfeita para o tamanho da tela, eu consigo ler tudo ali, até as letras menores, e ao mesmo tempo tenho bastante espaço de tela ali para trabalhar. Então essa é a resolução que eu uso. Agora vamos para um ponto que eu achei ok, antes de eu falar dos pontos que eu achei negativos dele. Um ponto que eu achei ok nele é o brilho. Aqui ele tá no zero, tá no mínimo brilho, porque na câmera fica muito mais forte, mas eu uso o brilho dele no 100%, ele me atende, ok, eu consigo trabalhar bem, mas em algumas situações eu sinto que falta um pouquinho de brilho. A tela do Mac tem mais brilho do que ele. Porém, não é algo que me atrapalha no trabalho, eu consigo trabalhar tranquilo com o brilho dele, então eu achei um brilho ok. Eu não achei um brilho sensacional, podia ter um pouquinho mais de brilho, mas tá, beleza, dá pra trabalhar. Agora, onde eles economizaram? A primeira coisa que eu senti que eles economizaram é na construção. Apesar de ser um monitor muito bonito, as bordas dele são bem fininhas, a frente dele é bem minimalista, eu acho bem bonito o monitor mesmo, só que ele é um plástico, deixa eu virar aqui pra vocês verem, ele é um plástico mole. Quando eu peguei ele na mão, eu senti que afundou assim o plástico, sabe? Principalmente aqui em cima, ó, tem um espaço que, cara, você percebe que não é um negócio robusto. Você percebe que é um negócio meio mole, assim, é um plástico que você percebe que não é muito resistente. Eu não acho isso um grande problema no monitor, porque é um monitor que fica parado. O monitor, ele não é um negócio que você fica carregando de um lugar para o outro, levando de um lugar para o outro, ele fica parado na mesa, no suporte, então eu não acho isso um grande problema, mas é algo que você tem que saber que eles economizaram sim. Deixa eu só aproveitar que eu virei aqui para falar das entradas dele para você. Aqui a gente tem a entrada de energia, você tem dois HDMIs, um DisplayPort, uma entrada de áudio e uma saída de fone de ouvido. Por que tem entrada de áudio? Tem som nele, tá? Ele tem alto-falante, só que é bem fraco. Quebra um galho? Quebra. Mas o alto-falante do Mac é muito melhor que ele, então eu acabo nem usando. E outra coisa que eles economizaram foi na base dele. Ele tem essa base fixa aqui, que é uma base bem baixinha, ele não tem regulagem nenhuma de altura, ele só tem essa regulagem de inclinação. Então se você quiser usar o monitor numa posição mais ergonômica, você vai ter que ficar colocando o livro embaixo ou uma base de monitor. E eu não gosto, porque ocupa espaço na mesa, enfim. Então a solução que eu tive foi usar esse suporte da LG aqui, que é um suporte de monitor que eu acho que tem um custo-benefício bem bom, assim, ele custa uns R$160, eu vou deixar o link dele aqui embaixo também, mas é uma coisa extra que você tem que comprar, né, além do monitor, para você ter a melhor ergonomia, enfim, conseguir ter
ter mais flexibilidade ali na regulagem do seu monitor. E o último ponto que eu percebi nele é que ele tem uns bugzinhos ali de software. Como assim? Às vezes você desconecta o cabo HDMI para levar o seu notebook para algum lugar, usar fora, fazer uma reunião. Quando você volta e conecta o cabo de novo, ele não conecta, ele não identifica o sinal e fica preto. Aí você tem que desligar e ligar o monitor de novo, aí ele reconhece normalmente. Então, assim, é um bugzinho. Não é só no meu, porque a gente tem dois aqui e nos dois dá o mesmo problema. Então eu acredito que é alguma coisa de software do monitor. Não é algo que me incomoda, mas é um ponto a se levar em consideração. E mesmo com esses pontos que eu considero negativos, eu ainda acho um excelente custo-benefício, não me arrependo nem um pouco da compra, tanto que a gente vai comprar mais um dele futuramente para usar aqui nos podcasts, deixar exclusivamente para o estúdio. Lembrando que eu vou deixar o link aqui embaixo das promoções para vocês, e se você tiver alguma dúvida sobre esse monitor ou tiver alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e esclarecer tudo que eu puder para vocês, beleza? Valeu, tamo junto, até o próximo.